Seja muito bem-vindo ao podcast do Empreendedor Líder, o podcast número 5. Eu sou o Fernando Campagnolo. Olá, seja muito bem-vindo e eu gostaria de apresentar uma pessoa incrível que foi convidada para participar com nós desse podcast de hoje, o Célio. E ele é um empresário que vai contar para nós a sua jornada, que foi desde a época em que ele tinha uma empresa de um jeito e depois ele transformou ela, a Parâmetro Vidros. Eu sou Cristiane Campagnolo e vamos começar. Seja muito bem-vindo, Célio. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que o treinamento que a gente passou aqui trouxe muito a agregar a nossa empresa. Já sentimos mudanças, temos mais mudanças pela frente. Então eu sou o Célio, Ricardo Darapiani. A minha empresa é a Parâmetro Autovidros. Ela trabalha no ramo de vidros automotivos, acessórios e a gente tem alguns serviços a mais. Cristalização de vidros, polimento de faróis e higienização de ar-condicionado. Essa que é a nossa empresa. Ótimo. E conta pra gente, Célio, há quanto tempo você está nesse mercado e como é que foi o começo? Como é que você foi parar nesse negócio? A empresa em si ela tem 5 anos, completou dia 9 de fevereiro, a data da abertura dela física. Então 9 de fevereiro é bem 5 anos. A gente começou ela numa conversa entre o outro que era o outro sócio. Tinha oportunidades, ele tinha uma loja em Ijuí e era conhecido do meu pai e da minha família. Então a gente conseguiu conversando, e daí como tinha mudança na empresa que eu trabalhava de funcionário naquela época, a gente começou a conversar. Aí ficamos uns 6 meses aí conversando, esfriou um pouquinho, depois teve mais mudança na empresa e surgiu mesmo a necessidade de a gente sair fora da outra empresa e ter um outro negócio pra gente. Surgiu a oportunidade disso. Já em contrapartida a gente tinha a necessidade das companhias de seguro, uma das maiores, que abrange a maior quantidade de companhias. Hoje ela tem em torno de 80% do mercado de seguros no Brasil. Então a gente conseguiu, ela tinha necessidade para suprir uma necessidade aqui em Passo Fundo e surgiu a oportunidade. Então a gente começou isso e conseguimos trazer a Parâmetro para Passo Fundo. E o que te motivou a ir para esse ramo, o ramo de vidros e acessórios automotivos? O ramo foi a oportunidade. Oportunidade mesmo. Foi... Eu sou da área, de uma outra área, trabalhei a vida toda na área de alimentos. Comecei da vida do meu pai lá com o mercado. Mudou totalmente. Fui para minha... Trabalhei numa empresa de alimentos, uma multinacional de alimentos, por 17 anos. E a minha formação também, ela é uma formação de engenheiro, então a gente consegue ter algumas noções fora, não precisa ser na área específica, né? Claro. E isso trouxe a oportunidade, surgiu. Era assim, a minha vida, eu sempre sonhei em ter a minha empresa. Então, ela desde quando eu comecei a trabalhar com o meu pai, eu tinha a noção. Já tinha esse veio empreendedor. Isso aí. E a família do meu pai praticamente, olha, eu acho que todos os irmãos, com exceção das irmãs dele, mas os irmãos dele, todos eles têm negócio. Você era a ovelha negra da família, então o único empregado, né? Então a família do meu pai era bem empreendedora e isso acho que veio de família também. E como é que foi esse início, Célio? Esse início de atividade? Foi fácil para você? Olha, o início, como eu trabalhei nessa empresa multinacional, trabalhei por vários setores, trabalhava na parte de planejamento. Fiquei 10 anos na parte de planejamento, 10 e 11 anos na parte de planejamento e mais 7 anos eu fiquei na parte de produção. Perfeito. Então a gente trouxe alguma coisa de lá, mas nada se compara com a vida real. Não tem outra história. A gente tinha uma noção de lá, porque a gente trabalhava com alguma coisa de custos e planejamento financeiro, coisa, mas nada que se compara à vida real, né? Então isso, depois que a gente começa a andar com a empresa, o primeiro ano a empresa foi bem, ela foi crescendo, só que daí depois ela teve um patamar, ela chegou num patamar e acabamos tendo algumas dívidas, tendo problemas de
de ajustes, começou a crescer a equipe, ela começou pequena, né? Começou a crescer a equipe, então a gente tinha problemas na administração da equipe, tinha problemas na parte financeira, de controles, então isso também bastante, a gente começou a sentir isso. Então a gente passou 2 anos, o primeiro ano foi tranquilo, o segundo e terceiro ano foi muito complicado. O quarto ano estabilizou e o quinto ano agora a gente está buscando melhorias. E a gente conseguiu haver essas melhorias. Claro, no meio dessa trajetória toda teve uma separação de sociedade, então também é um turba, né? Dá um baque grande. Também é uma coisa que a gente nunca tinha passado por isso, né? Então dá uma conturbada, é o período, desde a primeira conversa até fechar o negócio, tudo, um período, foi em torno de uns 6 meses, então a empresa nesse período ela deu uma caída também, né? Então agora a gente vai... Essa questão do início, né, Célio, que você estava contando, que você como já trabalhava em cima do planejamento estratégico de uma empresa, talvez você acreditava que na tua empresa ia ser a mesma coisa, né? Isso é algo bem comum que a gente percebe nos empresários. Inclusive, eu e a Cris, quando a gente abriu o nosso negócio, eu vim de empresas grandes, depois trabalhei em pequenas, a gente acha, não, eu já sei tudo que eu preciso para tocar na minha empresa aqui. Só que o que acontece? Às vezes lá na empresa grande a gente faz uma pequena parte do negócio. E quando a gente vai assumir uma empresa da gente, a gente se obriga a abraçar e fazer quase que tudo. E aí o bicho pega, né, Célio? Isso aconteceu contigo também? Aconteceu. Eu era muito bom na parte de planejamento, mas em outras partes eu, não fui aprendendo com o tempo e sozinho. No tranco? No tranco, é bem isso aí, empurrando, a gente vai aprendendo aqui, a aprender a negociar com o banco, aprender todo um processo que não é todo dia que a gente faz. O planejamento que a gente fazia ali, agora você planeja a tua parte financeira, legal, eu sabia fazer. Agora vamos planejar a parte de produção, vamos produzir. Tá, e agora para onde que eu vou arrancar os recursos? De onde que vem os recursos para nós fazer isso? Para nós, quanto recurso eu preciso? Da onde que vem? Como é que eu vou trabalhar durante o ano? Isso eu não era meu chão, né? Então isso aí é o que a gente sentiu dificuldade mesmo. Então era uma coisa que a gente não estava preparado. A engenharia, a faculdade lá não te ensinou nada disso? Não. A gente tem uma boa noção, mas não é a vida real, né? A vida real é outra coisa. E eu queria que você nos contasse aqui, Célio, quando você chegou aqui na Viva Positivamente, quando você buscou o Empreendedor Líder, quais eram os desafios que você estava enfrentando naquela época, os problemas? Quando busquei a Viva Positivamente, o Empreendedor Líder, a gente já tinha saído da finalização do processo de separação da sociedade. Quando a gente tinha sociedade, eu ficava mais com a parte financeira. Então tinha toda a parte comercial, toda a parte de administração da equipe, que era de sócio, oficina, Então a gente separava um pouquinho. Então aí a gente tinha um grande baque. Eu trabalhei 4 anos de um jeito, então mudar todo o pensamento. E daí o que a gente trouxe para dentro da empresa? A gente não é só nosso, então a gente tem um sócio, na família, mas então tem que trazer a Andressa, que é a parte também da outra parte da sociedade, que representa a outra parte da sociedade. Ela não tinha visão também, nunca tinha trabalhado, ela administrava o mercado do meu pai. Ela não trabalhava na Parâmetro? Não, ela nunca trabalhou, ela conhecia a Parâmetro, sabia da Parâmetro, vivenciava a Parâmetro em algumas partes, mas não sabia do funcionamento dela. Então ela veio trabalhar com nós, então o que é? A Andressa e o Célio. Eu sou administrador, né? Então a gente faz e por isso que a Andressa tinha muita parte que ela não conhecia, e eu também. Muita coisa a gente tem que aprender. Aí surgiu a oportunidade do Empreendedor Líder pra gente. E essas questões assim que você diz que você talvez não conhecia, não tinha tanta vivência, ela estava causando algum tipo de problema para vocês, né? Sim, a gente tinha a questão da organização da equipe. Tinha uma equipe assim, desmotivada, separada, com conflitos. A gente tem uma equipe, comigo são 10 pessoas dentro da empresa, e tem a parte comercial, digamos, a parte de vendas e a parte de oficina, a parte de realização de serviços, que elas não se casavam muito bem. Elas eram como se fossem empresas independentes. É isso aí. Cada um cuida do seu local, né? E aí não Aí quando o vendedor vendeu
para realizar, mas tem muito serviço. Não dá para entregar. Então nessa parte a gente tinha bastante problemas. Chegava a gerar transtorno, espirrava no cliente, alguma coisa? Às vezes sim, tinha bastante coisa que a gente... Claro, e a questão da motivação da equipe também, né? O vendedor vende e o cara não realiza. Então não vendo mais. É bem isso aí. Então a gente tinha bastante problemas de entrega, de vender mesmo. Tanto que a partir de... Quando a gente começou o empreendedor líder, teve algumas coisas que a gente, no início, já a primeira aula, a segunda aula, a gente colocou em prática. E a partir de novembro, dezembro, a gente aumentou assim nossa venda bem 10, 15%. Por conta dessas ações. 10 a 15%. E a gente conversa... 10 a 15% a mais por causa dessas ações que fizeram. As pequenas ações que a gente fez ali já surgiu um grande efeito, que é casar a equipe. Olha só. Já bem organizada. Antes de nós entrar nesse mérito aí do que você fez para melhorar isso, que eu vou querer ouvir, né? Eu acredito que quem está nos assistindo vai querer saber como é que você aumentou isso. Mas antes de entrar lá, eu queria saber o seguinte, e a vida do Célio, como é que estava naquela época? Olha, eu chegava em casa sempre às 9 horas, 9 e pouco da noite, né? A partir do empreendedor líder a gente conseguiu, não é todo dia que também a gente consegue fazer isso, né? Mas hoje eu consigo levar meu filho na escola de futsal à noite, 2 vezes por semana. Eu só não saio mais cedo da empresa por uma opção minha, porque eu moro em outra cidade, né? Então o tempo de eu sair daqui 6 horas ou sair 7 horas daqui, o tempo que eu vou chegar em casa é mais ou menos o mesmo. Então, por causa do trânsito, né? Então eu escolho é uma escolha minha. Claro, ao invés de ficar parado na estrada, fica parado produzindo. Mora numa cidade vizinha, né? Quantos quilômetros daqui até lá? 35. 35 quilômetros, então Só que é 35, que naquele horário, acho que dá uma hora, né? Não, é 40, no mínimo 50 minutos. 50 minutos. Que hoje, por exemplo, saí de casa 9h10, quando era 10 para as 10 eu estava aqui. Então, sim. Então ela é bem tranquila para vir, mas para ir ela é conturbada. Então, mas é uma opção minha. Também, se eu ficar na empresa, eu já tiro algumas coisas que eu não fico trabalhando na empresa. Se foi meia hora, 40 minutos a mais, lá 6h15 acabou o meu horário de trabalhar. Então, nesse horário, vou olhar um vídeo, vou fazer algumas outras coisas, vou terminar de despachar algumas conversas pessoais do WhatsApp. Coisa particular. As coisas particulares do WhatsApp, responder, que durante o dia a gente não Antes também conseguia fazer isso? Não, antes de chegar em casa 10 horas da noite, às vezes faltava aula, quando eu estudava, não ia pra aula, pra empresa, né? E como é que tava, e o que a esposa dizia, os filhos? A esposa sempre, digamos, desde o começo, ela reclamava bastante disso. Hoje de manhã, por exemplo, eu saí de casa, ela disse, hoje que hora você veio? Eu disse, não, vamos no horário normal, então tu vem cedo, tá, beleza. Que bacana. E como é que tu descobriu a Viva Positivamente, Célio? A gente teve a indicação pelo Facebook. Teve alguém da nossa rede, então o Facebook trouxe, a gente entrou em contato e fechamos, né? Na primeira conversa que a gente teve. Não precisou muito... Não foi muito difícil. E o que te motivou, Célio, naquela época, assim, a você fechar com a gente, né? Você participar dessa turma, tanto você quanto o Andrés? Eu participei de vários cursos, de vários treinamentos, várias possibilidades que a gente teve. O que me levou, o que eu vi que positivamente tinha um diferencial, e que é um diferencial que até hoje eu falo para todo mundo, que é a parte do pessoal que faz o treinamento, ele já vivenciou ela, ele tem a parte prática, não é só a parte teórica. É que nem uma faculdade, a gente vê professores. O cara que trabalhou a vida inteira na teoria, e agora tem o cara que trabalhou na parte prática, para te aprender é muito mais fácil, porque ele sabe qual que é a dificuldade, e para você fazer o treinamento, ele é mais didático, ele é mais palpável, digamos, ele não tem aquelas coisas muito difíceis de fazer, né? É empresário falando com empresário, que não quer perder tempo. É bem isso aí, é coisa direta e fácil de aprender, né? A linguagem também, uma linguagem bem fácil e nada de coisas muito teóricas também. Não é coisa de Harvard. É isso aí, não é a diferença da visão do empresário com a visão do profissional, que ela tá essa diferença aqui, Sim. né? Então tem uma diferença muito... Célio, eu queria te perguntar assim, ó, é muito comum, tá?
tanto nos presenciais, que os presenciais eles estão cada vez diminuindo, a gente está mais no online agora, mas acontece nos dois. A pessoa lá efetiva a sua inscrição, ela paga e no outro dia dá puxa vida, o que eu fui fazer? É caro esse negócio, será que eu vou conseguir? Vou ter que determinar tempo para estudar. investir tempo, as pessoas acabam vacilando. Isso aconteceu com você ou com a Andressa logo depois? Aquele pequeno arrependimentozinho? Para mim não. Comigo não, porque eu sabia o que eu estava procurando e sabia o que eu precisava. Então, claro, o empresário, quando ele vai procurar alguma coisa, ele tem que saber, principalmente, eu vou me dedicar a isso e eu preciso disso. Ele tem que saber, claro, o que ele está precisando, né? Então, acho que o Campagnolo, quando a gente conversou, ele deixou claro que a gente tinha o que queria nos oferecer. E a gente conseguiu, digamos, o que ele nos propôs, ele ofereceu. Uhum. Então, isso também, depois ali, é caro, tá, mas a gente precisa ter um rumo. Não adianta nós continuar a empresa do jeito que a gente está, que a gente não vai longe. Uhum. Então, a gente precisa ter um rumo. Quem que vai nos ajudar? Bom, eu positivamente, né, nesse momento, foi o, sim. Mas esse papo chegou a rolar entre você e a Andressa, essa questão do é caro, não é caro? Rolou sim. Rolou. Ela queria desistir? Não, mas ela disse, nós pagamos caro, né? Gente, alguém vai ter que... Uma faculdade a gente ia pagar muito mais. Muito mais. E não ia oferecer o que a gente precisa. Qualquer curso que a gente for fazer aí, como a gente participou de outros, o negócio é mais não tão didático e no mesmo patamar de conhecimento de todo mundo, né? Empresário para empresário, é um cara que tem uma formação... Um professor para um aluno, é bem isso aí. Não é uma coisa tão próxima de empresários mesmo. Eu fiquei curioso porque você comentou comigo que a tua equipe ela trabalhava em ilhas, né? O setor comercial numa ilha, o setor de atendimento noutra, tinha até umas questões que eles não concordavam, ali a coisa não andava. Célio, o que você aprendeu com o Empreendedor Líder que você conseguiu botar em prática para resolver essa questão com o teu time? Uma coisa que ajudou a gente a equalizar bastante e unir a equipe é apresentar números para a equipe. A gente não apresentava. Então isso aí, por que o vendedor está vendendo se a gente está trabalhando demais? Vocês têm que trabalhar. Então a gente começou a apresentar isso para eles. Legal. A ter esses números aí para eles. Uma vez por mês a gente faz um fechado do mês aí, para eles dizer, a gente tinha que faturar tanto, nossas despesas eram tanto, a gente faturou tanto, sobrou tanto de lucro líquido. Eles têm todo Eles enxergam a empresa como vocês enxergam. Como a gente olha. E os números eles são importantes para que as pessoas enxerguem a empresa? Com certeza, se o funcionário não tem um número na mão, tanto o vendedor quanto o que vai realizar o serviço, por que o cara está vendendo lá 20 carros por dia, se ele vendendo 15 ele está bom? Não, os 20 carros a gente fez um planejamento, a gente tem todo... Porquê? Mostrar o porquê. Se a gente sobrou tanto de lucro, a gente vai investir nisso para melhorar para vocês assim. Então a gente faz essa... eles trabalham com mais amor. Eles trabalham mais assim, eles sabem por que eles estão trabalhando. Como é que eles se sentem em relação a isso? Eu acho que eles, pelo que a gente percebe, claro, os feedbacks que a gente tem, e também a gente gosta do feedback deles, a gente faz isso. Eles nos dão feedback, que eles... sabendo do que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo, eles se motivam a fazer. Sim. É essa que é a questão. Legal. Eu queria só acrescentar, Cris, se tu me permite antes, porque é algo assim que às vezes, Célio e pessoas que estão nos assistindo, o empresário ele peca nas empresas, que ele acha assim, eu tenho que esconder os números. Eu não posso deixar meu colaborador saber quanto vende, quanto entra de dinheiro, quanto tem a receber. E aí a gente questiona, mas por que não pode? Porque vai crescer o olho lá, eles vão fazer conta, tá faturando tanto, nossa, o chefe tá ficando rico, e eu aqui, tá entrando muito dinheiro, de repente ele acha que o funcionário vai pedir aumento. Então ele até prefere, além de esconder, assustar um pouco o pessoal, turma, tá ruim, tá feio. E aí a questão que fica é, qual é o colaborador que vai ter ânimo, né? Vai ter vontade de trabalhar numa empresa que a empresa está sempre mal. Por mais que o cara se puxe, o cara faça a parte dele, a empresa está sempre mal.
Quando ele acha que a empresa está sempre mal, está sempre ruim, o que ele vai fazer? Ele vai ficar de olho nas oportunidades que tem no mercado. Ele quer segurança, ele ele quer é segurança, funcionário. claro. Se ele está trabalhando numa empresa que está bem, ele diz, opa, aqui eu estou seguro, aqui eu estou bem, eu vou continuar e eu vou crescer aqui dentro dessa empresa. Mas se ele tiver daquele jeito lá, achando que está na corda bamba o tempo todo, Não ninguém risco, quer não estar na tem corda risco. bamba. Mas a gente tem uma programação, um planejamento de aumentar, de crescer, então a gente sabe, isso aqui até daqui tanto tempo a gente precisa sobrar tanto de dinheiro para a gente conseguir fazer isso, para a gente conseguir fazer aquilo. Então, se a gente conseguir fazer isso, todo mundo vai ter oportunidades dentro da empresa. A gente vai procurar daqui, não vai trazer de fora, né? Sim. Então isso também eles estão satisfeitos, né? O pessoal vê, não está indo pro bolso do dono. Tá ficando dentro da empresa, a empresa está sólida, está começando a ficar um negócio bom de trabalhar, com certeza quando tiver oportunidade a gente vai ser reconhecido e a gente reconhece eles também, né? São os benefícios que eles acabam percebendo, né? E no teu ponto de vista, como seria uma empresa sem os números? Se trabalhasse todos os dias, vendesse, fizesse serviço, mas não tivesse nada de indicadores, nada de financeiro, não tivesse controle de entradas e saídas, nada. Eu acho que ela funciona dependendo do tamanho dela. Às vezes uma pessoa tocando sozinha um negócio, ela vai. E é para ele, não pode ter sócio, não pode ter uma sociedade. E nem morrer, né? E nem morrer, é bem isso aí. A gente sentiu isso na pele, foi o mercado do meu pai. O mercado, todo o controle está na cabeça dele. E quando ele teve a doença dele lá, como é que ficou? Desceu forte. Agora começou a recuperar. 2 anos levou essa brincadeira aí. Por causa de uma doença, quanto tempo ele ficou fora? Ele ficou 6 meses fora. 6 meses fora. O pessoal, digamos, a minha mãe e a Andressa que acompanharam lá, elas conheciam como é que funcionava o mercado. Sabiam todos os processos, números, não. Tanto que a gente, quando passou o primeiro, foi no final de ano, que é o forte ali, mercado, né? Final de ano, de Natal e Ano Novo, teve um aumento na parte de carnes, que é o maior renda do mercado, digamos. Teve um aumento lá de alguns centavos no preço da carne, só que não foi repassado. Aí foi ver no final lá, em janeiro, fevereiro, nossa, a gente teve... Deu um rombo. Foi grande. É bem isso aí. Perfeito. Ainda que o mercado, digamos, tinha uma reserva, estava bem estruturado, senão não tinha ainda, digamos, se tem alguma que está no limite, já ia dar problema. Mas essa é a importância, né, Célio, que a gente sempre fala da questão do planejamento financeiro. Porque além de conhecer os números, olhar resultados, medir o que está acontecendo, é algo que eu estou olhando o quê? Eu estou olhando o passado. Mas uma empresa, ela precisa também poder planejar o futuro. O que eu vou ter de despesa lá no final do ano que eu já posso ir provisionando mês a mês? O que eu vou ter de depreciação dos meus equipamentos que de repente não está valorizando e preciso comprar? E acima de tudo, o que eu posso reservar mensalmente para uma situação dessas, para um período de baixa, ou até mesmo agora, como a gente está vivendo essa pandemia aqui do coronavírus, né? Então é importante que a empresa tenha isso. Como é que a Parâmetro trata em relação a isso? A Parâmetro, a gente está finalizando toda a parte de essa semana, até sexta-feira, a gente senta com a Andressa, mas a gente fez uma programação. Todos os gastos mensais fixos, não, digamos, não antecipando nada, não, é pelo fluxo de caixa mesmo, lá, o mês que vai sair, o mês que... E pra gente planejar toda essa parte, quanto que a gente tem que vender a mais aqui, porque lá chegou lá, não vai fechar. Não vai bater qual que é a meta da nossa venda. Então é fazer isso, primeiro ter o que a gente vai precisar para depois a gente ver a venda mesmo, o que a gente pode agregar de serviços e produtos para vender mais. E quanto que a gente precisa vender mais e quanto que a gente precisa vender. Porque a nossa empresa, ela trabalha, a Parâmetro hoje, ela trabalha de um jeito diferente. O seguro nos traz um valor X de atendimentos lá muito bom. Que não precisa correr atrás. Não precisa correr atrás. A gente tem lá Podia se acomodar ali. Podia se acomodar ali. Só que, sem a gente correr atrás, a gente pode explorar ainda o cliente que chegou lá dentro. Ele vem para trocar um vidro, e a gente pode ter 3 ou 4 serviços que a gente pode oferecer para ele.
oferecendo um serviço para cada cliente desses. Se cada cliente desses levar um serviço a mais para nós, no mínimo, a gente já tem digamos, o valor que a gente precisa para o final de ano, para todo o processo e sobrar ainda o nosso 13º do sócio. Né? Olha só, que é o que importa, né? Que é o que também. importa. Também a gente tem que Também tirar trabalha, as também férias, tem tem que tirar o 13º, tem que fazer, trocar meu carro, tem que alguma coisa. Tem que E na sobrar. verdade não tem sentido a gente tocar uma empresa, né, se a gente não tiver essas regalias, né, esse resultado. Mas eu já vi isso, Campa. Claro. Estava conversando outro dia com uma empresária e ela disse assim, eu consegui esse mês eu fechei o valor direitinho para pagar os salários, consegui fazer as cobranças, aquilo que estava fora, para poder fechar os salários todos, só que eu não consegui receber. Aí eu disse para ela assim, mas você colocou o teu nome na lista lá, que também era para receber o teu Prolabore? Ela, não. O nosso... Que eles estavam com uma certa dificuldade. É um erro, né, Cris? É um erro, porque às vezes o empresário ele acha que o seguinte, que o que ele ganha é só o que sobra da empresa. Na verdade não é, né? A remuneração do empresário ela é a título de prolabore, o que ele faz na empresa, quanto que ele vale. Lá no final do ano, aí sim, o lucro ele vai rachar se ele tem sócio, ou então ele vai destinar uma parte para investir, outra parte ele fica para ele. Esse é o jeito correto. E esse eu sei que o Célio sabe muito bem. A diferença de você ter um CPF e um CNPJ. Porque tem gente que faz o que a gente chama de CPF-NJ. Mistura tudo. Vou pagar com o dinheiro da empresa o plano de saúde, vou pagar a luz de casa, peguei um dinheirinho aqui e vou no mercado. Não! Se sobrar, né? Não! De jeito nenhum! Isso é o pior erro que pode acontecer. Conta da empresa é da empresa, a empresa precisa ser lucrativa. Conta de casa é de casa. É separado. Não tem que estar misturando as duas coisas ali. Então, o que é da empresa, fica para a empresa. O que é de casa, fica de casa. Vou repetir para enfatizar. E tenha um controle de entradas e saídas em casa. Tenha o teu controle de quantos a pagar e receber na empresa. E faça com que o teu Prolabore faça parte daquele quantos a pagar Tem que da estar tua lá empresa. previsto, Tem né? que estar previsto. Tem que retirar. E viva com o dinheiro que você determinou. E é não adianta importante. pegar um mês, eu pego 15 mil, outro mês pega 1.000. Não, é que nem o salário do funcionário, né? É o teu Prolabore, vale, é um fixo sempre. E é importante também essa questão, eu sei que lá na Parâmetro isso nunca aconteceu porque o Célio já vinha organizado nesse sentido. Talvez até tu não acredite no que eu vou te contar, né, Célio? Mas tem empresário, às vezes, o seguinte, ele mistura tudo num controle só, que nem a Cris falou, as contas dele e as contas da empresa. Aí ele não contrata ninguém para cuidar do financeiro, porque não, o meu funcionário não pode saber quanto é que eu gasto no mercado. Digo, mas é simples, separa, isso aqui prolabore, é o que a Cris acabou de falar. É isso aí. Nos primórdios a gente tinha, no começo a gente tirava, preciso disso, preciso daquilo, vamos lá e entrava no Mas fluxo de retirada, caixa, né? Entrava no fluxo de caixa, né? Depois a gente, o que a gente fez? A nossa empresa, qual que é a média de salário de um diretor, de um gerente? Tá? É isso aqui no mercado? Quanto vale para o mercado? É isso aqui para o mercado. E a empresa pode pagar. Não é diferente, não é diferente da nossa empresa de uma outra. Se a empresa é uma empresa, isso aí faz parte. Depois, no final do ano, a gente consegue dividir lucro, ou cada 6 meses, consegue ter um lucro maior, a gente consegue fazer mais uma retirada, é outra história. Perfeito. Mas o salário do sócio, quem está trabalhando, independente se seja sócio ou não, é compatível com o mercado. Nada diferente disso. E se a empresa consegue pagar isso também. Muito bom você falar isso, Célio, porque assim, é um conceito que a gente sempre leva nas empresas, é assim, o que você está exercendo na empresa? O que se vale para o mercado? Mas eu sou diretor. E aí o cara tá lá, ele instalando o vidro, peraí, naquele momento você não é diretor, naquele momento você é um instalador de vidro. Não merece o salário de diretor. Então você tem que ter esse controle, né? Bom, estou fazendo serviço de diretor, aí é salário de diretor. Célio, mas eu fiquei curioso, queria voltar aqui nessa questão, que você falou que suas vendas aumentaram 15%, se eu não me engano. Né? O que você fez lá, o que conhecimento do empreendedor líder você aplicou para ter esse aumento de 15%? Que 15% para o teu faturamento, nós estamos falando de um valor alto. Né? É um valor alto, é isso aí. A gente nos últimos novembro, dezembro, janeiro, com exceção de fevereiro, que é o mês mais curto, mas comparando... Foi os recordes de faturamento da empresa nos 5 anos. Comparando com os anos anteriores. Com os anos anteriores,
E também fazendo a comparação de valores de aumento de vidro, toda a parte de ganho real mesmo, né? Deu faturamento real, não total de ganho, mas faturamento real mesmo em cima disso. O que a gente fez? Primeira coisa foi organizar a equipe. A equipe bem motivada, a equipe motivada. Precisa caminhar ainda, a gente nunca vai chegar na perfeição. Não, senão já pode morrer. A melhoria contínua ela é primordial, né? Não adianta você chegar sempre para ver ter coisa nova. Então, a equipe motivada e sabendo o que a empresa precisa, não o que o sócio precisa, o que a empresa precisa. Perfeito. A gente não trabalha com o sócio, a gente trabalha com a empresa. Eu lá dentro sou um funcionário e o outro, digamos, sou o diretor, sou o chefe. Mas o chefe não, o chefe é um pouco diferente, né? Eu sou o líder. O líder, isso aí. Bom. Mas todo mundo tem, a gente provoca isso de a gente ter feedback deles também pra gente. O que ele tá vendo, desde o vendedor, o financeiro, o caixa, o instalador de vidro, o estoquista, cada um tem uma visão diferente. Claro. E eles nos dão feedback pra gente. O que a gente tá, o que eles estão vendo da gente, né? Então isso também faz a gente crescer e organizar a equipe muito bem. Então sabe o que é o anseio deles. Sim. E a gente consegue levar isso para eles também, igualizar todo mundo. Na primeira parte então do que o campanhão pediu, é que a gente conseguiu melhorar a equipe e com os números a gente precisava aumentar para suprir a nossa necessidade financeira, para suprir nossos gastos. A gente aumentou e os gastos chegaram lá e a gente passou do que a gente precisa, digamos, passou não, a gente está sobrando um pouco mais de dinheiro. Ótimo. Para investir. E que é o que a gente quer fazer, digamos, com a visão do futuro, onde a gente quer chegar. E com o time de vendas, como é que você usou números? A gente passava, eles têm os números reais, os números totais. A gente começou a abrir, cada vendedor tem a sua venda. Certo. Agora a gente abriu mais ainda qual que é os grupos de produtos e serviços que eles vendem, quanto vende cada vendedor por semana. Então a gente consegue fazer isso. Eles enxergam isso e se comparam. Isso daí. Então dá pra ver, tem um que vende mais, outro vende, às vezes você vê, um vende mais no grupo de serviços, que são valores baixos, outro vende mais no grupo de peças, que a gente trabalha com peças caras. Tá, mas se esse vendesse a mesma quantidade em peças, ele ia equalizar, mas ele está abaixo porque está vendendo menos uma coisa e mais outra. Então a gente consegue fazer isso, visualizar isso e daí trabalhar com os vendedores. Não, você tem que vender mais. Esse aqui está vendendo, vamos pegar carro importado. Carro importado tem valores absurdos de peças. Você vende mais carro importado e o outro vende mais carro nacional. Dá uma diferença muito grande. Por que está acontecendo isso, né? Sim. Então você consegue equalizar até pelo salário, cada um vai ter um salário compatível, mais justo, né? Justo não, porque a justiça é pelo empenho dele também, né? Pelo mérito, né? Pelo mérito, mas mais equivalente, né? Mais próximos um do outro. E você comentou assim que o cliente ele vem pela companhia, né? Pela companhia de seguro, mas um desafio para vocês é vender mais para aquele cliente, isso, né? Como é que você fez para que o teu time de vendas fizesse essa venda agregada? Essa venda agregada, hoje ela não é ainda assim aquele pode melhorar, digamos, 100% ainda em cima disso. Mas a gente consegue com isso, a ideia, quando o cliente chega ali, ele tem um menu de serviços. É um menuzinho. Diferente daquilo que ele já veio. Eu lembrei dessa conversa do menu. Então, que nem chegar num restaurante, ele foi lá para almoçar, mas tem uma sobremesa, tem um negócio diferente. Se ele olhou no menu, ele vai saber. Então, enquanto a gente faz todo o processo de recebimento, que daí tem que fazer todo o processo documental ali que a gente trabalha com seguros, tem toda a parte documental. Em vez de dar a revista, dá o cardápio para ele. O cardápio ele fica se divertindo, isso fica legal no meu carro. Né? E então o vendedor, ele não vai ter um esforço extra, que a gente precisa contratar mais vendedores para isso. Praticamente o serviço se vende sozinho. Questão de ter serviços também, produtos que agregam um valor maior, digamos, dentro da empresa, dentro para o cliente, né?
A gente fazia cristalização de vidros, tinha um determinado tempo de duração, a gente conseguiu um produto que O que é triplicou. cristalização de vidros? É um produto, faz uma higienização do vidro, uma limpeza do vidro e depois passa um produto que ele não adere água no vidro, no para-brisa do carro. E não fica aquela água na época da chuva forte, Isso. isso aquilo não atrapalha a visão. Isso aí. Ah, que legal, eu queria fazer isso. Então a gente procurou produtos que até pro cliente se torne mais barato e ele não precisa ficar, que nem outro produto que a gente trabalhava a cada 2 meses. Esse aqui, a gente está ainda em fase de testes, mas a previsão é para 7 meses a um ano. Nossa, que legal. Então, um valor um pouco, não é tão absurdo maior e que dá uma durabilidade boa para o cliente. Então, isso que também entender o cliente, né? Saber o que o cliente quer, quem faz, o pessoal que viaja bastante, vendedores que a gente faz bastante, vendedores lá, o pessoal que faz uma vez volta sempre. Célio, eu queria que você contasse para nós assim, qual foi a ferramenta do empreendedor líder que você acha que mais fez a diferença para você e como você aplicou lá na prática? São acho que 2 ferramentas, que é o Feedback Burger. Opa! Esse daí é conversar com o funcionário, sentir o que ele tem para dizer, a gente organizar como da melhor maneira possível, como ele gostaria de trabalhar também, porque você fazendo uma coisa atrás de uma cadeira, você pensa uma coisa, agora é o real que ele precisa lá. O homem que está com a mão na massa, às vezes que tem uma visão real da coisa. Então isso foi uma das ferramentas que a gente usou e que nos trouxe, dá para sentir uma diferença muito boa. E a parte do planejamento financeiro, que é isso que a gente está fazendo agora, para a gente saber como é que a gente vai vender, onde que vai vender, qual que é o preço de custo, qual que é o preço de venda, para onde se a gente consegue agregar um pouquinho mais de margem num determinado produto para reduzir, ter competitividade em outro. Então isso faz uma diferença muito, muito grande. Planejamento financeiro, Feedback Burger, sim, foi um negócio bem que mudou bastante. Como uma luva. E a parte, essa aí acho que é a primeira coisa que a gente faz, que é a organização dos processos, né? Hoje, por exemplo, a gente tinha um processo de parte financeira, teve parte de férias da Andressa, teve parte de férias do caixa, coisa que a gente sempre pecava, foi descrito o processo bem certinho. Como é que era antes de ter esses processos? Ou era eu que ia fazer, ou ficava em cima do tempo todo tá da pessoa cuidando. que está fazendo. Ficar em cima o tempo todo é uma coisa que dá alergia. A gente está agora na parte de oficina. Como eu falei no início, a gente não trabalhava muito na parte de oficina, então a gente está em cima da parte de oficina até para começar a melhorar os processos que a gente tem. A gente sempre teve processos dentro da empresa. Só que são processos mais amplos, digamos, ou menos detalhados. Então a gente está detalhando tudo isso, está mais na parte da oficina, dedicado para ter cobrando, cobrando não, a gente conversando. Por que você faz isso? Nesse carro, por que você faz aquilo? Eu não sou um técnico em isso. Conheço a parte de troca, mas não sou um técnico. Então a gente está fazendo isso e descrevendo. Tirando da cabeça das pessoas e passando para o papel. E aí fazendo a função do estrategista que você é, de olhar o processo e ver como é que ele pode fazer mais em menos tempo e com mais conforto, sem sofrer tanto, né? Melhorar o processo. Você comentou essa questão que então financeiro, caixa saía, ou você ia lá fazer, ou tu tinha que ficar fiscalizando. Né? E agora, como é que é isso, Célio? Agora eu só olho os números no final da semana, no final do mês. Não precisa ir lá ficar no caixa. Não, a gente... Nem fica cobrando a pessoa, faz assim, faz assado. A gente tem os processos também dentro do nosso sistema, que a gente tem conferências. Conferência não fica mais comigo também, é a Andressa que faz, a caixa. Algum problema, o pessoal ainda é muito dependente, digamos, isso aqui, o que eu faço? O que você está... A gente começa a mostrar para o pessoal também, né? Então, para quem que você vai recorrer agora? Deu problema, não conseguiu emitir uma nota. Qual que é o problema?
liga pro pessoal do sistema, não precisa mais falar pra mim. Aqui tá dando problema no... Você tá desmamando o teu time. É, isso aí, a gente tá nesse caminho, né? Agora nesse caminho. E a gente vê que o negócio funciona mesmo, né? Não Claro precisa... que você ainda está na fase de implantar processos na Sim, empresa, sim. né? Não está totalmente implantado. É isso aí. Mas o que acontece? Enquanto a gente está implantando, é algo comum. Ah, não está lá documentado? Claro, a pessoa vai vir e vai te perguntar, né? Ela não sabe o que fazer. Exato. Né? E principalmente, agora a gente está indo para a parte oficinal, principalmente a parte de vendas e de financeiro ali, o pessoal só vem, ó, fiz isso, fiz aquilo. Tá certo? Perfeito, tá valendo. Você fez, você resolveu o problema. Ah, não, aqui você resolveu o problema, teve um custo tanto. Se a gente fizesse assim, então mostrar para eles, se não é que a gente vai recriminar eles, vai ajudar eles a melhorar o processo. E eles terem mais segurança naquilo que eles estão fazendo. Então eles fazem hoje, por exemplo, fazem com bastante, principalmente a parte de vendas e financeiro, eles fazem sem medo de errar. Se eles erraram, se perder alguma coisa, errar dificilmente a gente vai errar. A gente vai tomar um caminho que poderia ser, foi um pouco mais longo, mas não errou o processo, né? Pode pegar uns atalhos, né? É isso aí, a gente pode chegar a atalhos. Então isso faz bastante diferença e é o que a gente está sentindo nesse momento agora. O Célio, uma curiosidade que me surgiu agora. Você estava me contando ali no começo que você costumava sair da empresa às vezes 9 da noite, né? Chegava em casa à tarde. Nesse meio tempo que você estava ali, quanto por cento do teu tempo você se dedicava ao operacional do teu negócio? Teve uma época aí que eu conseguia fazia compra, fazia lançamento de nota, hoje eu faço compras ainda, mas hoje o processo de compra nosso melhorou muito. Que por enquanto está comigo, mas a gente já vai... Já consegue enxergar que pode delegar isso também. E já está vendo qual que é a pessoa que vai ficar responsável por isso. Então a gente já tem bem definido isso. Mas lançamento de nota fiscal, da entrada em estoque, guardar coisas no estoque, tirar coisas do estoque. Fazia tudo isso? Fazia tudo isso. Faz a parte financeira. Então, alguma coisa você deixa a desejar, né? E assim, quanto tempo, mais ou menos, percentual do teu tempo? E outra coisa, você tem muito acesso também nesse processo. Você perde tempo, você está fazendo uma coisa, desvia foco, desvia foco. A gente teve bastante problemas com isso. Agora agora eu vou começar a fazer de novo, que eu já perdi um pouquinho. Isso é uma coisa que a gente tem que se habituar a fazer e seguir regrado. Na parte de administração do tempo, anotar todos os processos que a gente faz. Isso durante o treinamento já melhorou muito. Deu uma decaída no final de ano, agora a gente voltou um pouquinho e agora tem que fazer de novo, para a gente ter foco nas tarefas e desempenhar elas. Que eu sou uma pessoa, sei disso, sou uma pessoa que eu perco muito fácil o foco. Mas quando tenho foco e faço, eu resolvo muito rápido também. Então é resolver uma tarefa de cada vez para não ter... O planejar é imprescindível para poder fazer, porque senão fica nos círculos, correndo atrás do rabo. É isso aí, fica que nem um cachorro correndo atrás do rabo, nunca pega. Eu queria tentar, assim, pra gente fazer, você que gosta dos números, né, pra gente tentar estabelecer uma comparação. Antes, vamos dizer o que, 8, 9 horas por dia era a tua jornada? Por aí. Quantas horas você acha que antes você envolvia no operacional da empresa? Dessas 8, 9 horas? Era mais, eu acho. Seria 9 da noite? Eu saía, digamos, chegava na empresa sempre por 8, 8 e 15 e saía sempre 9 horas da noite. 9 horas da noite. Isso. 10, 11 horas. 10, 11 horas. O almoço era de 30 minutos, 35. Vai pra mais, você vai somar direitinho aí. Mas vamos arredondar, vamos fazer conta de padaria aqui, né? Digamos que fosse 10 horas. Quantas horas você acha que era para operacional e quantas era para estratégico naquela época? Olha, você chutava? Estratégico no máximo 3 horas. No máximo 3 horas. E hoje não sei se dava isso. Não dava isso. Mas vamos deixar por 3. Hoje eu já estou com 50% do tempo no metade, mínimo. metade. Olha, claro, diminuiu muito as horas que eu trabalho já também. Sim, perfeito. Mas eu acho que é de 50% a 60% do meu tempo já está na parte de visão, de ver isso, ver aquilo, ver coisas fora da empresa. Estratégia mesmo. Ver a questão de, vamos pensar, qual que é a nossa meta para daqui 5 anos.
aonde que a gente quer chegar, o que a gente pode fazer aqui. Olha ali. só. Então isso a gente está... E como é que você ter conseguido focar mais no estratégico ajudou a tua empresa de alguma forma? O que ajudou a parte estratégica foi você ter a estratégia, o que é? Você montar uma estratégia e seguir ela. Então você tem que preparar a tua equipe, preparar todo... chega uma hora que você vai ter que parar, olhar, uma estratégia tá certo, nós vamos chegar a alcançar o que a gente quer, qual que é o nosso objetivo. Essa que é chegar a olhar, não, a gente vai ter que mudar a parte operacional, vai ter que mudar aqui, ou vai ter que readequar a nossa estratégia, fazer alguma coisa diferente para nós alcançar o nosso objetivo. Isso aqui é o mais legal que tem, né? Que Bacana. eu participei uma vez de um treinamento de planejamento e controle de produção que o administrador do curso fez depois de uma hora mais ou menos que a gente estava no curso, ele disse que a gente tem que montar uma estratégia, tem que planejar. Só que ele disse que nunca viu na vida dele ter um planejamento que chegou no final sem mudança nenhuma. Mas não tem Não mesmo. existe. Porque você tem que tem saber adaptação. mercados, você tem que ter um funcionário. Uma tem um variável grande problema. mudou, né? A grande dificuldade que eu vejo é que às vezes o empresário ele planeja, eu quero chegar aqui, aí ele monta todos os passos para ele chegar lá. Na primeira dificuldade que ele encontra, aqui não vai dar para chegar, mas aqui dá. Ele baixa a meta. Ou então não vai dar, isso ele abandona. Desisto, a maioria Desisto. desiste. Então isso que você aprendeu lá é algo que todo empresário tem que fazer. Essa estratégia não está me levando ao que eu quero, vou mudar de estratégia. Eu vou para Amaral, né, sério? Vou sair daqui, vou para Amaral, tua cidade, aqui a estrada tá fechada, e aí, vou ficar em Passo Fundo? Não, né? Vou pegar outro caminho, outra opção. Vai demorar de repente um pouquinho mais para chegar em casa, mas vai chegar. Mas vou chegar. Mas o que é o objetivo? Que nem a mesma coisa. O Campanholo acho que tem um negócio muito feliz nessa colocação dele. O caminho. A minha meta é chegar em tal lugar. Claro. A minha meta é chegar em 1 hora. Deu um problema, eu vou chegar em 1h30, mas você vai chegar. Não vai dizer que não vai chegar naquele lugar. Exatamente. Tudo é uma questão de escolha. Persistência. Tudo é questão de escolha. E agora a questão que sempre fica é assim, se o empreendedor ele está lá envolvido no operacional, será que ele consegue enxergar que ele não vai chegar onde ele quer? Ou melhor, será que ele sabe realmente onde ele quer chegar? A dificuldade, não vou chegar lá, então vou fazer outra coisa, vou fazer diferente. Ou às vezes até se desmotiva do negócio, né? Vou fechar porque esse negócio não dá. É bem isso aí. Mas não planeja, não executa, Não faz tem uma visão aquilo pra que tem que ser frente. feito. Ver o passado e o presente, não ver o futuro. É bem isso aí. Aí fica preso. O futuro você que desenha ele, na verdade, né? Teve alguma coisa de comportamento que mudou em vocês, em você, na Andressa, na tua irmã, que realmente fez com que vocês tivessem essa atitude de fazer as coisas diferentes, além da técnica, além daquilo que você aprendeu que é técnico, né? Sim, quando a gente começa a dedicar um tempo a mais para a parte estratégica, se não... Semana passada a gente teve uma conversa lá, um dia todo lá com toda a parte envolvida na sociedade da empresa. E a gente viu que se a gente não é aberto ou se a gente qual que é o meu objetivo? O objetivo é esse. Se a gente não... a nossa meta, nosso planejamento é esse aqui. Se a gente não está aberto a mudanças, a ver coisas diferentes e pensar fora da caixa que a gente diz, essa dificuldade que você teve no planejamento aí, ou qualquer percalço que teve, você não consegue contornar ele. Ou o contorno dele é muito suado. É isso aí. A gente teve agora falando disso aí, semana passada, na conversa que a gente teve os arranca-rabo, todo o processo normal, ali, né? Normal, mas é saudável, né? Mas no final, em 2 dias a gente vai conseguir, nesse método, nesse planejamento aí, ou as ideias que surgiram depois disso, né? Que
instigar a pensar diferente, como é que a gente vai fazer isso, como é que vai fazer aquilo, a gente precisa isso, como é que a gente vai chegar lá, a gente não vê visão. Eu montei digamos, já tinha isso, só que eu estava resistente a chegar. A gente conseguiu, tipo, um condicional de peças, digamos. O nosso fornecedor vai nos colocar aí quase 50 mil reais em mercadoria dentro da empresa, e conforme a gente vai vendendo, a gente vai faturando. Legal. Se então, tivesse com a cabeça de operacional, você não ia pegar nunca, porque é tempo, é local para pôr as peças, isso, digamos, você faz, chega hoje as peças, final do mês que vem o pessoal vem, então você tem aí 40 dias de jeito que você vai vender as peças e vai faturar depois para mais 60. Isso dá um fôlego no primeiro momento na empresa, dá uma alavancada muito grande, né? A gente tem aí praticamente o valor é um bom valor. Imagino. Que a gente precisa colocar dentro da empresa nesse momento e vai sair daí. E será que seu pensando, vai pensar, cara, tá aqui ali na nossa mão, ó. E será que se o Célio tivesse ainda lá, pagando conta, cobrando, carregando a mercadoria, o Célio teria pensado? Não é isso. Não tem como, né, Célio? Tô pagando juro aqui, o que eu vou fazer para mim sair do juro? Se eu pegar isso, tem um valor um pouquinho a mais do preço do normal, mas se eu reduzir a minha margem de lucro, compensou. A importância é que os números, né? Perfeito. E como é que tá a vida de empreendedor do Célio hoje? Olha, eu digo assim que hoje, perto do que eu comecei, como eu estava e como eu estou hoje, eu já me realizei, assim, vamos pensar de um ano para cá, eu já consigo ter uma visão diferente do meu negócio, o meu comportamento é diferente, a gente vê que o negócio é rentável, é lucrativo, funciona, não depende da gente também, assim, não precisa depender só de mim, eu posso ter o meu tempo de lazer, o meu descanso. Viver, né? É isso aí. Viver. É isso daí. Eu acho que isso é o mais importante que eu vejo hoje. É importante sempre que a gente separe, né? Porque a gente tem duas vidas, né? Não é uma coisa só. Por mais que a gente seja a mesma pessoa, eu tenho eu empresário e eu ser humano. Eu também tenho direito àquelas coisas que os meus colaboradores têm, de sair em determinado horário, de tirar minhas férias, até mais, né? A gente tem mais direitos. Só que a gente tem que preparar o cenário, preparar a nossa empresa para que isso aconteça, né, Célio? E como ser humano, Célio, mudou alguma coisa? Com certeza. A gente trabalhou a questão de carga, de estresse, toda essa parte aí, então você transforma isso também para a família, para dentro, para os funcionários, fora, você, digamos, fora do horário, tomar uma cervejinha, fazer uma confraternização, vamos lá em tal lugar, vamos conversar de tarde, fora do horário, então isso faz parte da vida, né? Claro. Com outras pessoas, isso sobra um pouco de tempo a gente conversar, tomar um chimarrão. Respira, é liberdade. É isso aí. Até eu brinco que um tempo atrás, quando eu ia cortar grama lá em casa, era um trabalho para mim, hoje é uma terapia. Hoje é uma coisa legal para me fazer. Porque eu saio daquela rotina que eu tinha. Uma vez, tava cansado de chegar em casa, não tenho vontade de fazer nada. Com certeza, imagina, chegar em casa às 9 horas, vai ter vontade de cortar grama. Então, até minha esposa disse, você tá diferente agora, de um tempo pra cá, o que tá acontecendo? Eu disse, não, isso aí faz parte do nosso processo da empresa, de crescimento, de aprendizado da empresa. Que legal. Muda até o relacionamento com ela. Imagina, com certeza, né? Se a gente está bem no trabalho, a gente vai estar bem em casa. Queira ou não queira, a gente tem duas vidas, mas a gente é um todo indivisível, né? Tem que estar bem em tudo. Célio, a gente conversaria com você aqui, eu acho que até a tarde adentro aqui, se tivesse tempo. Infelizmente, o nosso tempo é limitado. É uma alegria estar com você, até porque, em primeiro lugar, além de te admirar muito pelo teu empenho, pelo teu conhecimento, esse cara é incrível, simpático. Acho que eu nunca vi o Célio sentar sorrindo desse jeito. Sim, é verdade. O pessoal fala sempre fala, né? Mas Célio, pra gente finalizar aqui, que recado você gostaria de dar para os empresários que querem ter exatamente os mesmos resultados que você teve? O que eles precisam fazer nas empresas deles?
Eu acho que a primeira questão do empresário é ele querer mudar e querer fazer diferente. Primeira coisa. Segunda coisa é procurar alguém que te dá um norte e que fale a mesma língua que você. Isso, assim, eu vi muito. É um negócio diferente. Não é todo mundo que faz isso. Aprender com empresários. Até a gente tem um grupo aqui da Vivo Positivamente. Sempre tem um que troca uma experiência eu li tal coisa, eu assisti esse vídeo, essa parte que a gente faz aqui, que vocês estão fazendo também, é diferente de qualquer local que eu já participei. Então isso também faz a escolha. Você vai errar várias vezes. Claro, normal. Mas uma escolha bem feita, acho que o empreendedor líder é um negócio diferente do que existe no mercado hoje. Pelo que eu conheço aqui na nossa região, pelo menos. É diferente, é bem diferente mesmo. É diferenciado o negócio. Quanto é que nós estamos te pagando para falar isso, sério? Eu acho que nada, né? Na verdade, eu tô pagando vocês, né? Eu paguei, né? Olha que legal, pagou para falar bem. É boa essa, gostei. Também gostei, vamos replicar esse negócio. Na verdade, é isso aí. E eu sempre dou feedback pro pessoal, até no curso aí. Tem o padrinho, a gente faz um encontro mensal, a gente sempre, ou eu vou lá ou ele vem ali na empresa, a gente conversa um pouquinho. E eu vejo que o empreendedor líder, até a prefeitura, eu acho que nesse tipo, não precisa ser um todo, mas os empresários deviam ter, todo o microempreendedor que abrir uma empresa, o próprio contador teria que fazer algum treinamento. Serviço a gente vê muito disso, né? Os MEI. Mas só que o MEI ele sabe geralmente o MEI ele sabe trabalhar operacional. Só operacional, ele não tem nada de fora disso. Então isso acho que é uma cultura que a gente não tem dentro do Brasil. Tem muito. Por que tem muitos países que o negócio estoura assim de uma hora para outra? Os caras têm uma cultura diferente. Que eles primeiro buscam o aperfeiçoamento, primeiro buscam o conhecimento para depois se atracar. É até bom tu falar isso, Célio, porque o que acontece? A gente enxerga que muitos empreendedores, ele começa um negocinho, ele sabendo fazer operacional, exatamente isso que você falou, né? E aí ele coloca todo o patrimônio da família dele em jogo. E muitas vezes, às vezes dá certo, né? Eventualmente resolve, mas muitas vezes o cara acaba quebrando ali, ele volta para o mercado de trabalho e com dívida. E a gente se preocupa muito com isso. E por causa disso, a gente tem procurado cada vez mais levar conteúdo gratuito, né? Então, nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, a gente está sempre levando alguma coisa, uma dica, pequena coisinha ali que, uma situação assim, resolve assim. Que o intuito é exatamente esse, né? O intuito é ajudar, não é tá levando o nome, não é tá querendo se promover em cima disso. O intuito é aquela entrega mesmo, né? Que a gente se sente responsável por isso. A gente tem esse conhecimento e acho que a gente pode fazer mais. Eu acredito que a gente tem que fazer cada vez mais. Né? A sociedade muda quando a gente faz a nossa parte para que ela seja melhor, né? Inclusive o grupo do Telegram, o canal do Telegram, né? É o canal do Telegram. O canal do Telegram a gente coloca aquilo que só vem entrar na lá, hora, né? a experiência de empresário e a gente quer realmente ser contribuição para mudar a economia do nosso Brasil através do empresário, né? E hoje está muito fácil a informação, então às vezes não precisa, que nem tem empresários moram em outra cidade, coisa. Tem meios de você fazer aulas online, claro. Tem um monte de vocês nessa parte aí, parte de mídia social ou das mídias aí, que aproveitar o que tem disponível, né? Exatamente. Eu acho que é muito legal da Viva Positivamente. Obrigado, Célio. Célio, eu agradeço de coração aqui você ter se doado, né, parte do seu tempo para estar aqui com a gente, falando das suas experiências. Eu acredito que contribuiu muito para o pessoal que vai nos assistir, ou que está nos assistindo. E, Célio, obrigado mesmo pela tua visita aqui. Então, foi uma grande alegria ter você aqui com a gente. Realmente fez a diferença para nós e para as pessoas que estão assistindo.
Muito obrigada a todos que ficaram até o final assistindo com a gente. Obrigado, Célio, obrigado, Cris. Um forte abraço a todos e eu desejo que você viva positivamente.